Vamos orar. Louvado seja o nome do Senhor, por ser nosso Deus, por ser o Criador do céu e da terra, por ter tudo em Tuas mãos, por ter revelado a Tua palavra aos homens. Obrigado porque temos esse privilégio de ler a Tua palavra aqui, de meditar nela, de ser a Tua palavra para a nossa vida a lâmpada, a luz, a bússola, a orientação, aquilo que nós tanto precisamos para todo dia. Como foi já orado aqui, vivemos dias tão maus e precisamos muito do Senhor, precisamos muito da Tua palavra. Queremos aos pés do Senhor ouvir os Seus ensinamentos, queremos ter ouvidos para ouvir, um espírito que aprende, que é manso, que é tranquilo, que se aquieta diante do Senhor. Precisamos muito disso, porque a gente sabe, pela Tua própria palavra, que a ovelha do Senhor ouve a palavra em silêncio, ela conhece a voz do pastor. Precisamos mesmo de nos aquietarmos na presença do Senhor. Precisamos do lavar do sangue de Jesus em nosso coração. Precisamos muito que ainda partes da nossa essência que são tão más sejam destruídas na cruz de Cristo. E assim como a Tua palavra diz, fazei morrer a vossa natureza terrena. É isso que nós precisamos. Não precisamos domesticar a nossa natureza terrena, não fazê-la melhor, mas que ela cada dia esteja morrendo, caindo por terra, e Cristo esteja crescendo dentro de nós. A vontade do Senhor se torne assim prazerosa para nós, alegra o nosso coração, traz sentido, traz paz à vida, nos relacionamentos, conosco mesmo, a forma que podemos olhar para dentro de nós, podemos olhar tudo que o sangue de Jesus Cristo pôde realizar, a purificação, a lavagem completa da alma, e assim como o Senhor disse que a paz de Cristo seja o árbitro em nosso coração, é isso que nós queremos, Pai, essa sensatez que vem da obra de Jesus lá da cruz dentro de nós, Pai. Ó Deus, precisamos tanto ter a nossa mente assim, sóbria diante do Senhor, porque é dali que a gente pode encontrar sabedoria, encontrar a paciência, encontrar ânimo, encontrar a alegria do Senhor. Portanto, Senhor, fala muito ao nosso coração nessa noite, na medida que vamos meditando nessa parábola, que ela vai mexendo no nosso coração, tocando dentro de nós, para termos a nossa vida transformada e aos pés do Senhor, e a gente possa perceber em ouvir a Tua palavra, os ídolos que tem no nosso coração, que precisam ser destronados, quebrados em nossa vida, Pai. Oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Então, mais uma parábola que Jesus conta. Essa parábola, ela é bastante profética, porque Jesus está contando o que ainda haveria de acontecer, através dessa ilustração. Então, para quem tem ouvidos para ouvir, vai conseguindo compreender, assim como Jesus, ele de uma forma sutil, de uma forma simples, conta as coisas que iriam acontecer a respeito dele e a respeito dos discípulos de Jesus,
o que aconteceria para frente e também daquele momento do juízo final, que todos vamos enfrentar o juízo, e como você pode ter naquele dia a graça de Deus com você e não ser iludido pela tua carne, não ser iludido pela força das trevas, pelas mentiras das trevas. Então, principalmente ali para Valentina, essa turminha ali, bodas é casamento, né? Então, quando está falando sobre que houve um convite para uma festa de casamento, quando diz ali várias vezes a palavra bodas, está falando sobre uma festa de casamento, que esse Senhor que representa o nosso Deus, tem o seu Filho Jesus, e Ele está promovendo uma festa de casamento para o seu Filho. E Ele diz assim: eu comparo o reino dos céus a essa parábola, essa historiazinha que eu estou contando para vocês, né? Tudo está relacionado ao noivo, que é Jesus. O ponto não é você, o ponto não sou eu, o ponto todo é Jesus. Deus está olhando para Jesus, e a gente pode estar se dando bem, sendo agraciado, se a gente tiver amizade com Jesus, né? Lá no Salmos 2 fala assim: beije o filho, e já era uma profecia, quer dizer, seja amigo de Jesus. Beijai o filho. O filho que está falando lá, estava falando a respeito de Jesus. Então, Deus já estava dando a pista de que seríamos abençoados através da pessoa de Jesus. Quando Deus fala para Abraão: em ti serão abençoadas as famílias da terra, é porque através de Abraão viria Jesus. E Abraão é um modelo da fé que vem através de Jesus. Então, conhecer bem a vida de Abraão é uma forma também de a gente conhecer sobre a fé e como que a gente pode modelar a nossa fé, né? Mas não é isso que eu vou falar hoje, né? Várias parábolas ali em Lucas 14 fala sobre essas festas, e que também houve justificativas para não ir na festa que Deus estava promovendo. Cada um começou a escusar-se. O Marquinhos estava contando hoje de manhã sobre isso, que está lá em Lucas 14. Então são as 3 maiores escusas, as 3 maiores desculpas que os homens apresentam a Deus para não ter esse relacionamento com Jesus. Eu casei. O outro diz: eu tenho uma junta de bois, eu preciso experimentar essa junta para ver se presta, né, Marquinhos? E representa o trabalho que Deus nos dá. E depois comprei um campo, e muito sabiamente ele falou assim: às vezes eu tenho que ainda pagar algumas parcelas desse campo, então eu vou ter que dobrar o meu trabalho. E aí eu tenho que levantar cedo e dormir muito tarde para pagar esse campo. Eu não tenho tempo. Mas tudo foi bênção de Deus na vida desse homem, ou na vida do povo judeu, que esses que estão arrumando desculpas são os judeus, porque Jesus veio para os seus, e os seus não o, mas os que receberam a Jesus, Deus os fez filhos de Deus. Então os judeus não eram filhos, eles eram criaturas que estavam recebendo promessas, bênçãos do céu, mas ainda eles precisavam ter a maior bênção, que era Jesus dentro deles. Mas a maior parte não quis. Mas aqueles que quiseram Jesus e fizeram uma aliança com Jesus, o texto diz: Deus os fez filhos. E essa também é uma bênção para nós, assim como foi para o povo judeu. Aonde que está escrito isso?
que recebemos Jesus e nos tornamos filhos de Deus. Onde que está escrito? João 1, verso 11 e verso 12. Vamos gravar muito bem isso, né? E aí foi feito um reconvite e falou-se, tudo que precisava para a festa já está pronto. Se tinha um boi, ou 2 bois, 3 bois para o churrasco, já está tudo preparado. Está tudo certo. E eles disseram, não podemos ir. Não há como irmos. E aí foi dito, eles não eram dignos para a festa. E eles não foram mesmo, né? Aí lá no verso 7 diz assim, o rei ficou muito indignado com isso, irado com isso, e enviou as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade, né? E por que eles tinham? Porque diz no verso anterior, eles arrumaram as desculpas e diz assim, agarrando os servos que o Senhor mandara, eles maltrataram, e outros eles mataram. Então o verso 6 é exatamente aquilo que aconteceu. Qual foi o primeiro discípulo a ser morto? Qual foi o primeiro discípulo de Jesus a ser morto? Tiago. Em Atos 12. Qual foi o primeiro diácono a ser morto? Qual foi o primeiro diácono a ser morto? Estevão. Então está falando a respeito de Estevão e está falando a respeito de Tiago, que o próprio povo judeu o matou. No caso de Paulo, eles perseguem, eles prendem, mas o julgamento de Paulo vai lá para Roma. Mas nesse caso aqui, os próprios judeus mataram o primeiro diácono e o primeiro apóstolo a ser morto, o Tiago, né? Então, cumpre exatamente a palavra do verso 6, e daí vem a palavra do verso 7, que diz assim, ele envia suas tropas e acaba com esses homens maus, extermina aqueles assassinos e lhes incendeia a cidade. Quando que aconteceu isso? Já aconteceu, irmãos. Jesus estava prevendo na parábola, mas essas coisas já aconteceram. Aconteceu para Tiago, aconteceu para Estevão. E o verso 7, quando que aconteceu isso? Quando que a cidade foi incendiada? E quando Deus mandou suas tropas para matar os judeus? No ano 70, quando o Império Romano invadiu Jerusalém. E nas palavras de Jesus, quem estava enviando o Império Romano para invadir Jerusalém? O próprio Deus. Estava na mão de Deus essa parte, gente. Jesus já estava dizendo que isso iria acontecer. E se você tem alguma dúvida, eu queria assim que você desse uma olhada lá em Lucas 19. Nós estamos em Mateus, vá ali para Lucas. Lucas 19, é do verso 41 até o verso 44. Vamos ler todos juntos? Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia,
Então Jesus olha para Jerusalém e se compadece daquela cidade, chora por aquela cidade, por aquele povo que ele ama tanto. Mas ele está agora decretando juízo sobre ela. Está dizendo assim: vocês deixaram a minha palavra ficar oculta aos olhos de vocês. E vocês passaram a seguir ensinamentos errados. Vocês seguiram a religião que vocês inventaram. Vocês mesmos desenvolveram princípios, leis, doutrinas que não são minhas. E vocês fizeram aliança com as trevas por causa disso. E eu queria tanto trazer vocês para debaixo de mim, como a galinha traz os pintinhos debaixo das suas asas. Eu queria fazer isso, mas o que vai acontecer? Vai vir inimigos, cercarão vocês com trincheiras, por todos os lados apertarão com cercos, e te arrasarão, e os teus filhos dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconhecestes a oportunidade da tua visitação. Eu vim e vocês não reconheceram. E aconteceu literalmente como Jesus fala. Hoje, quando os judeus estão lá, cultuando a Deus, lá no Muro das Lamentações, aquele muro é uma das paredes do templo de Salomão. Então tudo caiu por terra. Aconteceu literalmente como Jesus falou aqui, e ele fala também no final ali, quando ele está contando sobre as últimas coisas, ele fala também sobre esse cerco, né? Como seria tudo isso. Então as palavras de Jesus, elas se cumprem. Nós não podemos ter dúvida que as palavras de Deus, elas se cumprem. Não se engane. Não ache assim, isso aí talvez não seja assim, talvez não seja assim, e comece a arrumar uma justificativa que isso vai te acabar em mal, né? Então não ande por esse caminho, né? Lá em Mateus, no capítulo ainda 22, seguindo o estudo, lá no verso 9, e depois para as encruzilhadas dos caminhos, e convida para as bodas a quantos os encontrares. E saindo, aqueles servos pelas estradas reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Isso está se cumprindo, desde Jesus se cumpriu, e está se cumprindo até nos nossos dias. As igrejas vão ficando repletas de convidados, maus e bons. Joio e trigo é dentro das igrejas, dentro das religiões, seja presbiteriana, seja batista, seja católica, seja universal, seja quem for, todas as igrejas estão sendo assim, as pessoas estão sendo convidadas para esses cultos. E a gente, no texto de Lucas 14, eu faço uma comparação assim, quando vai lá nos becos, coxos, aleijados, pessoas que caíram bêbadas e são ajuntadas, eu penso assim, foi alguém lá com uma Kombi e juntou essas pessoas e trouxe para a festa. Então, quando a gente está reunido nas igrejas, a gente está reunido nessa festa. Mas não quer dizer que é tudo mil maravilha. Não quer dizer que todos que estão dentro das igrejas estão salvos. Entende? O convite é para todos. A salvação não é assim que funciona. Porque nem todos que estão dentro das igrejas são salvos. Jesus mesmo disse,
Nem todo que me chama Senhor, Senhor, realmente Deus é Senhor dele e entrará no reino de Deus. Então, o que importa mesmo é uma coisa muito importante que o texto traz como uma ilustração. O que o texto traz mais para frente? Lá no verso 11, entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa nas igrejas, na festa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E o verso 12 também fala sobre isso. E perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então, para ter a graça de Deus, a pessoa precisaria vestir uma veste especial, a veste nupcial. Então poderia entrar nas igrejas e nas festas de Deus todo tipo de gente. Todos poderiam comer, se abastecer, se regalar. Todos poderiam se dar bem ali. E iriam comer de graça das coisas de Deus. Só que no final, Deus ia fazer um pente fino para entrar no céu, para entrar no reino do céu. Precisava de uma veste nupcial. O que é essa veste nupcial? Oi? O sangue de Jesus. Que mais que a gente poderia identificar como uma veste nupcial? O sangue de Jesus, o que mais? Uma vida próxima, uma vida com Deus. Jesus dentro de si. Que mais? Que a gente poderia identificar como a veste nupcial, irmãos? Amigo de Jesus, ser perdoado. Que mais? Novo homem, nascido de novo, porque Jesus diz assim: sem nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. Está muito claro. O que mais que a gente podia dizer? Como prova, como marca, o fruto do Espírito, arrependimentos, irmãos, também é uma das marcas. Conseguir se arrepender e não remorso. Você ver na tua vida, identifique se você tem remorso ou você tem arrependimento. E assim, o oposto, vamos pensar assim, não o oposto exatamente, mas assim, quando você está meditando na palavra, é alegria pela palavra, apego a Deus, amor, e é isso que eu falo assim, de você identificar o arrependimento, porque não é apenas culpa que você está sentindo pelo pecado, é tristeza pelo pecado, sim, é culpa pelo pecado, mas é a certeza de que o melhor caminho é estar na presença de Deus e abrir o coração para Ele, derramar o coração, não arrumar justificativas, não arrumar desculpas. É derramar a alma para Deus e saber que o porto seguro que você tem é Deus. E é Ele que vai remover o pecado, porque Ele disse para a mulher: vai e não peques mais. Por quê? Porque Ele tocou naquela mulher. Ele deu poder para ela. Ele deu capacidade para ela ser liberta daquela paixão que ela tinha. Não tem outra forma. Se não for o milagre de Deus, não tem salvação, irmãos. Então a gente precisa crer no milagre e que Ele nos transforma da água para o vinho, porque no contexto que Ele está falando da transformação da água em vinho, é o contexto que Ele diz: você precisa nascer de novo. Não importa quem você seja,
tem que nascer de novo, porque essa é a tua veste. E você não entra sem essa senha. Como é que é? É o justo dos teatros que vocês faziam? O justo passaporte. Sem o justo passaporte não entra. Não é? Ou você entra nos Estados Unidos sem, como é que é? O visto. Você entra. Se você não entra nos Estados Unidos sem o visto, você acha que entra no céu sem a senha dele? Sem o justo passaporte dele? Se você não entra na Europa sem o passaporte correto, você acha que no céu você entra? Então, a gente pode até achar assim, dureza de Deus. Veja como é que ele fala ali, né? Ele emudeceu. Então, como é que foi o juízo no verso 13? Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então a gente podia até dizer assim: mas Deus, isso é muito duro, isso é muito severo, é um rigor exagerado. E não é. Não é exagerado. Por que que não é? Eu lembro de um rapazinho que uns irmãos pegaram para criar no sítio. E aí as coisas começaram a acontecer de uma forma que não estava planejado. O rapazinho muito bacana, tudo. E eles começaram a perceber que as melancias que tinham sido plantadas, todas estavam apodrecendo. Quando eles foram virar a melancia, ele cortava assim para ver se já estava madura, para ele poder comer. O que aconteceu? Ele estragou todas as melancias para experimentar se estavam maduras. Daí ele não comeu as melancias. E se ele colheu alguma que estava madura, ele deu conta de comer toda ela sozinho? Não. E as outras que ele estragou, ele comeu? Não. Aí depois tinha um queijo assim na varanda, grande, que estava secando ao sol. Ele foi lá, pegou aquele queijo, foi debaixo do porão, tirou uma fatia de queijo e comeu aquela fatia. E o restante do queijo que ele fez, deixou no barrote, embaixo do soalho. O que aconteceu com aquele queijo? Os ratos atacaram. Depois ele comeu o queijo. Eles tinham geladeira, eles tinham tudo para conservar. E assim ele foi estragando as coisas. Você acha que um pai justo, alguém que acolhe essa criança, esse menino, vai incentivar que ele continue assim? E vai dizer: muito bem, você é um cara que toma posições, é proativo, eu vou te animar a continuar fazendo proatividade. Só se for babaca para fazer assim. Ele vai corrigir esse menino. Porque não dá para recolher na sua casa um menino que vai fazer um estrago desse. A mesma coisa é o céu. Se as pessoas não forem transformadas pelo sangue de Jesus, se as pessoas não nascerem de novo, como é que elas entrariam no céu? E o que o céu se tornaria se Deus permitisse que uma pessoa entrasse lá sem nascer de novo? Então, isso é um bom exemplo. Outro exemplo é naquelas famílias onde tem alguém que é leproso. Na época, antigamente, a lepra era altamente contagiosa, uma doença. Então, o que se fazia? Tudo que aquela criança comia, ou toalha que se usava, tudo que ela tocava era só daquela criança. Tudo era separado para ela. Ela não poderia usar os talheres das outras crianças.
Ela não poderia dormir no mesmo lugar das outras crianças. Ela não podia ficar no mesmo lugar. Teria que ser tudo para ela. Mas daí uma mãe e um pai que diz, mas isso não é amor. Os meus filhos vão comer e vão ter comunhão com esse meu filho que é leproso. É justo? É justo que as outras crianças sejam expostas à lepra por causa de que eu acredito que não pode fazer essa acepção de pessoas, discriminação dessa criança leprosa? Essas coisas ficam muito claras que precisa haver essa separação exatamente assim, e que conceitos da nossa moralidade, do nosso tipo de amor, não é o conceito da verdade. Eu posso ter a minha verdade, você pode ter a tua verdade, mas existe uma verdade. A verdade ela pode ser relativa para mim e pode ser relativa para você, mas a verdade não é relativa. E diz o texto que eles não atinaram, que eles não perceberam por quê. A pessoa está nas trevas, os seus olhos não conseguem ver. Por isso, as verdades para aquelas pessoas são verdades diferentes, mas não são verdades que libertam. E muitas verdades aprisionam. Muitas verdades cegam. São motivos de extremismo que não vêm da parte de Deus. Então, às vezes, a gente quer ser mais bonzinho do que o próprio Deus. E Deus não vai mudar. Quem precisa se adaptar não é Deus. É eu que preciso me adaptar. Porque Ele já está dizendo, um dia você vai ser julgado. E se você entrar no juízo final, sem as vestes nupciais, você está lascado. É isso que ele está dizendo aqui. Se você quiser entrar no reino, na hora de fazer o pente fino, a seleção, todos que entrarem vão entrar com a veste nupcial. É aquele toque do Espírito Santo do nascer de novo. Diferente de uma casa varrida e ornamentada. Por quê? Muitas vezes a casa varrida e ornamentada foi varrida e ornamentada pelo Espírito Santo. Não está dizendo que foi as trevas que varreu. A religião encheu a sua casa de fiéis. Só que às vezes os interesses dos fiéis e daquela religião é interesse por dinheiro. Prega Jesus por um outro interesse. Prega o evangelho por um outro interesse. Prega a Bíblia e usa da boa fé das pessoas. Só que o que acontece? As pessoas, elas não estão usando a veste correta. Elas estão sendo varridas e ornamentadas, moralizadas, elas conseguem se domar, ser domesticadas, mas não transformadas pelo novo nascimento. Não é Jesus que estabeleceu o trono no seu coração. Jesus só mudou a vida da pessoa. A palavra de Deus, ela é poderosa para transformar a vida das pessoas. Mas não quer dizer que essa pessoa nasceu de novo. Então eu queria terminar essa mensagem com 2 textos. Vamos lá para Apocalipse. Apocalipse, capítulo 7. Apocalipse capítulo 7, o verso 9, daí o verso 13 e o verso 14. Vamos ler todos juntos? Depois
destas coisas, vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Aí vem todo aquele cântico: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação, que nós já cantamos esse cântico. Depois, vamos lá para o verso 13 e 14. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondeu-lhe o meu Senhor: tu o sabes. São estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e alvejaram com o sangue do Cordeiro. Veja que maravilha. Ele está dizendo assim que esses irmãos que vieram de todas as tribos, línguas e nações, que estão diante de Jesus o Cordeiro, eles vestiram de vestiduras brancas, e diz o texto que eles foram alvejados pelo sangue do Cordeiro. No verso 14, eles vieram da grande tribulação, eles passaram por lutas, opressões, a oposição das trevas, mas eles venceram. Eles não perderam a fé, não desanimaram, não abandonaram a fé, eles perseveraram, porque aquele que perseverar até o fim, esse vai ser salvo. Vamos lá também para Apocalipse 22, verso 14, que vai falar da mesma coisa, né, do mesmo assunto. Vamos lá? Apocalipse 22, o verso 14. Bem-aventurados aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entre na cidade pelas portas. Então é feliz aquele que lavou a sua vestidura no sangue de Jesus. E aí ele tem direito de entrar na cidade pela porta, direito à árvore da vida, que é o próprio Jesus. Então, isso é a veste nupcial, a roupa própria para esse casamento. Essa é a roupa certa para a entrada no reino de Deus. Você, teus filhos, quem você está pregando o evangelho, todos precisam colocar essa roupa. Não adianta ser apenas amigo do evangelho, amigo da igreja, amigo das historinhas da Bíblia, né? Precisa ser nascido de novo, né? Lá em Mateus 12, 44, eu disse que eu ia terminar com aqueles 2 versículos, mas eu tinha perdido esses 2 textos que eu acho que também são bem importantes. É Mateus 12, 44, para a gente poder entender o que é uma casa varrida e ornamentada. Só para entender essa parte da casa varrida e ornamentada. Mateus 12, 44, você colocou lá, né? Por isso diz: voltarei para minha casa donde saí, e tendo voltado, a encontra varrida. Isso, muito bem. Então, ali, esse é o demônio que está falando. A casa é a pessoa, o religioso, porque está falando do religioso, que seria o joio. Então, ele está dizendo assim, aquele espírito maligno saiu, e agora ele encontra a casa vazia, varrida e ornamentada. Muito bonito. E aí ele traz 7 piores que ele para daí fazer a bagunça por completo, né? Essa é uma palavra que Jesus está falando a respeito dessa questão do varrida e ornamentado. Vamos lá para o 23, verso
4, verso 3 e verso 4. Mateus 23, é juntinho do texto que a gente estava estudando. 23, o verso 3 e o verso 4. Vamos ler? E guardar, pois tudo quanto, porém não os imiteis, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põe sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles, com o dedo... Então, ele está falando dos pastores da época, da religião dos judeus, né? Que eles falavam até palavras bonitas, mas não viviam aquelas palavras bonitas. E atavam um fardo sobre o povo de Deus, mas que eles não conseguiam carregar nada daquilo que eles exigiam dos outros. Daí diz lá no verso 6, eles amam sempre o primeiro lugar, as primeiras cadeiras, as saudações nas igrejas, e também amam serem chamados mestre pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque só um é o vosso mestre, vós todos sois irmãos. Então veja assim como nessa... Como é que eu podia dizer assim, né? Nessa casa varrida e ornamentada, nesses que estão na festa de Deus, que Deus convidou, mas que são os joios que estão dentro da igreja, existem doutrinas que se fazem, existem regras que se fazem, como no caso os escribas, que eram os escritores, e os fariseus, que eram os pastores, que ensinavam aquilo que os escribas tinham escrito para ser ensinado ao povo. Então, a gente vê muito bem e bem fácil como isso já aconteceu durante a história e continua acontecendo. Mas essa parábola, irmãos, ela é bem profética, ela conta o que Jesus fez, conta a respeito da festa de Jesus, dessa festa de casamento, conta que os convidados, os judeus, rejeitaram a Jesus e maltrataram os discípulos de Jesus, mataram alguns, como a gente mostrou, mas que no ano 70 houve a destruição. Isso aconteceu já. E agora essa parte final é aquilo que a gente está presenciando e aquilo que a gente vai presenciar, porque ainda vem o juízo de Deus sobre todos, né? Deus te plantou, vamos pensar assim, Deus te plantou uma parreira, uva, né? O que Ele quer colher de você? Picão? Guanchumba? Não, Ele quer colher uva, é só isso. Ele plantou e Ele espera colher. Então, se agora você tem a vestidura correta, você vai produzir o fruto correto também. Entende? Ele não vai exigir uma coisa que você não possa dar. Mas Ele vai exigir da parreira que Ele plantou, Ele vai exigir colher uva. Mas Ele plantou. E se uma parreira, vai produzir, não tem como não produzir. Então Ele não está exigindo uma coisa que é difícil, porque Ele pode fazer isso dentro de nós. Porque se Ele exigisse que a mulher fosse e não pecasse mais, nas condições dela, era impossível. Não. Ele deu capacidade para ela resistir à tentação daquele homem que não era o marido dela. Ela teria condições de vencer a paixão, né? O problemão que ela possui. Então, a mesma coisa é conosco, né? Se eu sou uma pessoa extremamente ciumenta, então essa minha natureza terrena, ela pode morrer.
E eu posso ser transformado. Se eu sou uma pessoa extremamente maliciosa, a Ju está falando nessa semana assim sobre a nossa essência, como é difícil de mudar a nossa essência. Se eu sou extremamente malicioso, mas essa natureza terrena pode morrer. Se eu sou extremamente materialista, dinheirista, essa natureza terrena pode morrer, ela pode ser destruída. Se a minha natureza terrena é muito incrédula, eu sou muito cético, eu não consigo crer, isso também pode morrer. O que a gente não pode fazer é querer domesticar essa natureza terrena, né? Então, são coisas possíveis de acontecerem, porque é um milagre que Ele promete fazer dentro de nós. Vamos orar sobre isso? Deus, nós precisamos crer no milagre do Senhor. Nós precisamos confiar que o Senhor nos ama e que o Senhor tem um plano maravilhoso para a nossa vida. E que a vida do Senhor é muito melhor do que a vida que nós planejamos. Do que a nossa essência que nascemos com ela e a herança que recebemos da nossa família, daquilo que construímos com muitos anos. Aquilo que o Senhor planejou é muito melhor do que tudo isso, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a atinarmos para isso, termos os nossos olhos abertos, e eu sei que somente a Tua palavra pode abrir os nossos olhos para percebermos aonde temos caído e onde temos seguido a nossa natureza terrena, que ela é maligna, que ela é das trevas, que ela é do inferno. Nos ajuda, Senhor. Só o Senhor pode abrir os nossos olhos. Só o Senhor pode dar a verdadeira percepção para uma transformação completa dentro de nós, Pai. Tira, Senhor, qualquer obstáculo para isso, qualquer medo de uma mudança em nossa vida. Abre os nossos olhos, na presença do Senhor encontramos vida, encontramos alegria, propósito, sentido, Senhor. O Senhor é luz, o Senhor pode mostrar aquilo que não está certo dentro de nós, Pai. Porque queremos tanto sermos acolhidos todos os dias pelo Senhor, como pintinhos que estão debaixo das asas da sua mãe, assim nós queremos estar debaixo das suas asas, queremos estar protegidos, porque se o Senhor nos protege, o Senhor também nos guarda, o Senhor também mantém a nossa integridade e o verdadeiro propósito para a nossa existência, Pai. Abençoa, Senhor, o Teu povo aqui, fala sempre, toda essa semana, todo dia, todos os minutos, fala com cada um, Senhor, de uma forma muito profunda, Senhor. Em dias tão maus como temos vivido, dias de tanta carência emocional, espiritual, física, podemos ser fortalezas do Senhor para a vida de outros que estão nessa miséria. Mas nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a sermos fortalecidos pelo Senhor e estarmos no centro da vontade do Senhor, Pai. Abre, em nome de Jesus, os nossos olhos, Pai. Oramos para que assim a Tua boa mão esteja sobre cada um dos Teus filhos aqui. Em nome de Jesus. Amém.